Oi pessoal, o vídeo de hoje está super bacana. É um tema super importante que gera dúvidas em muitas famílias. Transtorno bipolar. Convidei o Dr. Uchoa, que é psiquiatra da Unimed Fortaleza, para falar um pouco mais sobre o assunto. Pronto, pessoal, estamos aqui, eu e o Dr. Uchoa, para conversarmos sobre o transtorno do humor bipolar. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bom? Tudo! Vamos lá, a gente tem muita curiosidade de saber sobre essa doença e eu gostaria de saber primeiro o que é, quais são as causas, os sintomas, tem como explicar pra gente? Claro. Antes de falar sobre o que é o transtorno bipolar, eu vou falar um pouco sobre o humor. Nós todos podemos ter diversas experiências emocionais de tristeza, de alegria, irritabilidade. São emoções que fazem parte da vida de qualquer pessoa e elas podem ser mais ou menos intensas. Nós temos um determinado nível de amplitude dessas emoções. Eu posso hoje estar entristecido porque algo ruim aconteceu, eu posso ter uma tristeza profunda relacionada a uma perda, e essa zona tem um determinado limite. O que é que caracteriza o patológico? O patológico significa quando eu ultrapasso esse meu limite que é individual. O transtorno bipolar é caracterizado por dois polos, um polo depressivo e um polo de mania ou euforia. O mais simples não vou nem dizer simples, mais intuitivo é o depressivo. As pessoas de um modo geral compreendem depressão como tristeza e realmente a principal característica da depressão é a tristeza. Ela tem dois sintomas principais, é a tristeza e a anedonia. Tristeza, a gente compreende bem, né? A anedonia significa perda do prazer nas atividades. Então, a pessoa deprimida, ela tende a ter menos atividades, ela pode se perceber lentificada, ela pode ter uma redução do apetite, ela pode ter uma redução do sono por dificuldade de dormir, mesmo assim se sentir cansada. Ela pode ter pensamentos pessimistas, pensamentos relacionados à morte, ela tem uma tendência a sentir mais dor. A experiência como um todo de vida é mais negativa. Mais desagradável. Ela consegue perceber melhor, então, nesse caso, né? Sentir que não está bem. E como sente? Às vezes isso não é tão trivial, porque a depressão ela pode se tornar um processo tão prolongado, tão crônico, que se confunde com a experiência normal de vida. Aquilo que dura muito tempo, eu posso começar a encarar como a minha vida normal. E às vezes a pessoa tem dificuldade até de receber ajuda porque ela não acredita que pode ser ajudada. E isso faz parte da depressão. O pessimismo faz parte da depressão. É o oposto do que acontece na mania. Quando eu falo mania, eu não estou me referindo ao termo popular de mania. Mania de roer unha, ou enfim, não é disso que se trata. É um termo específico para um dos polos do transtorno bipolar que se refere à elevação do humor. Ou seja, no lugar de tristeza eu tenho alegria, no lugar de lentificação eu tenho aceleração, no lugar de cansaço, dificuldade para dormir, eu tenho energia para fazer 1000 coisas e não me sinto cansado. Se na depressão eu durmo 2, 3 horas e estou acabado, na euforia eu durmo 2, 3 horas e estou no pico para o que deve é. Exatamente. O nosso objetivo no transtorno bipolar é encontrar um meio termo. Um equilíbrio. Você pode dizer, mas se a pessoa está numa vivência de alegria exagerada, isso não é bom, por que a gente precisa tratar a mania? Porque, primeiro, eu não estou falando de uma alegria como quem encontra um novo amor. Ganhei na loteria, conheci um novo amor, estou apaixonado, estou alegre, não. Eu estou falando de uma experiência que turva a capacidade de julgamento da pessoa. Então, uma pessoa num estado de mania,
ela tem uma propensão a comportamentos de risco, a comportamentos que no futuro vão trazer consequências negativas. Por exemplo, num estado de mania, eu posso me sentir tão confiante, tão seguro de mim, que eu brigo com o meu chefe, peço demissão do meu trabalho, eu largo um relacionamento importante para mim, eu dou os meus objetos porque eu tenho certeza absoluta de que tudo vai dar certo e que nenhuma consequência negativa vai chegar para mim. A mania pode atingir um nível tal de gravidade em que eu perco a noção de realidade. É quando a gente chama de episódio maníaco com sintomas psicóticos. Por exemplo, o meu nível de autoconfiança pode atingir um nível tal que eu acredito ter poderes sobrenaturais, ou que eu acredito ter riquezas que eu não tenho. Eu já atendi pacientes que diziam: doutor, tudo que tem ali fora é meu, escolha o que você quiser que eu lhe dou de presente. Eu sou dono de empresas multimilionárias, eu posso tocar em você e você está curado. Isso é considerado alucinação, doutor? Assim, de alguma forma? Quando a gente fala em sintomas psicóticos, eu estou me referindo tanto a alucinações quanto a delírios. Alucinações se refere a senso-percepção, são experiências sensoriais. Por exemplo, eu vejo um objeto que não existe, uma pessoa que não existe. Eu escuto uma voz de alguém que não está ali falando nada. Isso é uma alucinação. Delírio se refere a pensamento. Então, quando eu acredito ter um poder sobrenatural, ou quando eu acredito ser um personagem famoso, isso é delírio. E doutor, fala um pouquinho pra gente como é que se manifesta, em que idade, como é que começa, tem uma idade específica que aparece o transtorno ou uma fase melhor de descoberta, enfim, quando é que a gente tem certeza de que pode acontecer? O transtorno bipolar normalmente começa no fim da adolescência, começo da idade adulta. O que acontece é que, na maior parte do tempo, o bipolar está deprimido. É o tipo de sintomatologia mais comum. Então, por exemplo, aos 20 anos a pessoa tem um primeiro episódio depressivo, se trata, fica bem. 5, 10 anos depois tem um novo episódio depressivo e só então ela entra no estado de euforia. Não é que a doença mudou, é que só depois de 10 anos foi possível diagnosticar corretamente como transtorno bipolar, porque os sintomas não aparecem todos de uma vez. Então é uma doença que pode levar, via de regra, leva muitos anos para ser diagnosticada. Isso leva a muito erro no tratamento, porque o tratamento do transtorno bipolar é diferente do tratamento da depressão. Enquanto na depressão se usam antidepressivos, no transtorno bipolar a gente usa estabilizadores do humor. São medicações diferentes, com perfil com um mecanismo de ação diferente, com efeitos colaterais diferentes. Tem suas particularidades. É bem complexo, né, pessoal? Vocês estão vendo aí que não dá para diagnosticar, você chegar e se autodiagnosticar ou diagnosticar outra pessoa. Tudo tem, né, um acompanhamento, é preciso, e às vezes muitos anos para descobrir, né, quando não é o caso. Uma coisa que a gente escuta muito na clínica doutor, eu sou uma pessoa muito impulsiva e eu oscilo muito de humor, um dia eu estou alegre, no outro eu estou triste, será que eu sou bipolar? E bipolar não é exatamente assim, né? Para você poder diagnosticar o transtorno bipolar é importante traçar o perfil de personalidade da pessoa, porque nós podemos ter uma tendência à alegria, uma tendência ao otimismo ou não, nós podemos ser pessoas dinâmicas ou mais tímidas, recatadas, e a gente precisa observar a variedade natural das pessoas. O transtorno bipolar acontece quando isso excede o funcionamento normal daquela pessoa.
E geralmente, desculpa interromper, mas já dentro do assunto, geralmente então o paciente ele fica um período, não é um dia triste, um dia feliz, um dia, não é assim, oscila tão rápido, ele fica um período na depressão, então geralmente é... O transtorno bipolar, ele pode ter diversos cursos, dependendo da pessoa. Por exemplo, um determinado paciente pode ter longos períodos de mania seguidos de longos períodos de depressão, pode passar meses. Algumas pessoas têm uma ciclagem mais rápida, então 2 dias de mania, entra em depressão, depois entra em mania de novo, depois entra em depressão. Algumas pessoas, no lugar de ter um episódio maníaco clássico com sintomas graves, impactantes, tem o que a gente chama de hipomania, que é quando existe uma certa propensão à impulsividade, ao descuido, à desinibição, uma certa aceleração psicomotora, mas que as pessoas olham e dizem, fulano está diferente, né? Aconteceu alguma coisa, mas isso não chega a saltar aos olhos, não chega a ser uma coisa claramente patológica. E doutor, existem tipos, níveis, alguma definição para o transtorno? Existem. Tanto os episódios maníacos ou depressivos podem ser caracterizados como leves, moderados ou graves, de acordo com a intensidade dos sintomas, com o nível de impacto desses sintomas no funcionamento da pessoa, como também pode ser dividido entre transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é quando a pessoa tem um episódio de mania franca, com aqueles sintomas graves que eu mencionei, com alucinações, com delírios, com comportamentos de risco, e isso traz um impacto grande na vida da pessoa, significa uma quebra. A hipomania, ela é caracterizada por sintomas mais leves. São os mesmos sintomas, mas que muitas vezes acontecem de forma que passa despercebida por um período de tempo mais curto. Isso é uma coisa importante a se investigar, porque frequentemente o paciente é tratado como tendo depressão, tomando somente antidepressivo, e quando você vai investigar a história pregressa, mas como é que foi sua infância, adolescência, me fale dos relacionamentos, aí você vê que lá atrás teve um período em que ela teve uma mudança do padrão de comportamento, né, das ações, e que você vê, ali não foi uma coisa ao acaso. Essas várias depressões que elas vêm tendo foram também alternadas com episódios de hipomania que passaram despercebidos, e aí quando a gente introduz o estabilizador do humor, aquela depressão que parecia refratária melhora. Vendo, né, pessoal, que não é fácil nem diagnóstico, né? Não, e o transtorno bipolar pode se confundir com várias outras patologias. Primeiro, existem características de personalidade que podem se confundir com o transtorno bipolar. Algumas pessoas podem ser naturalmente impulsivas, podem ser naturalmente expansivas. E não oscilarem, não é? E não oscilarem, não necessariamente isso significa que elas têm transtorno bipolar. Muitas vezes a pessoa tem um uso abusivo de alguma substância, mais frequentemente álcool, mas também drogas ilícitas, e isso pode mimetizar sintomas da mania, assim como síndrome de abstinência pode mimetizar a depressão. Doutor, o tratamento ele é apenas farmacológico ou precisa de uma equipe, enfim, outros meios, terapias, o que mais que pode ajudar esse paciente? O tratamento nunca vai ser só farmacológico. Primeiro porque a gente não está tratando uma doença, a gente está tratando uma pessoa. E as pessoas têm necessidades variadas, não é só uma questão de tirar de crise, mania ou tirar de depressão. O foco principal é que a pessoa viva bem, que a pessoa tenha qualidade de vida. Então, para ter qualidade de vida, outros aspectos são importantes. Por exemplo, uma discussão que eu tenho muito frequentemente com os meus pacientes é sobre sedentarismo e atividade física. A atividade física é um recurso terapêutico importantíssimo, não só para a saúde física, como também para a saúde mental.
A psicoterapia é um recurso muito utilizado e frequentemente eu compartilho pacientes com colegas psicólogos, às vezes com algum outro tipo de profissional, tanto de saúde mental como profissionais de saúde como um todo. Terapia ocupacional, fisioterapia. É uma questão de avaliar quais são as necessidades da pessoa e personalizar o tratamento para o que ela precisar. E relacionado, o senhor falou agora sobre a qualidade de vida. Esse paciente, a partir do tratamento adequado, ele tem qualidade de vida, ele pode seguir os sonhos dele, profissão, tudo. Vida normal, vida normal. Sem os altos e baixos, é possível estar estável, assim, por um longo período? Sim. O transtorno bipolar, por definição, permite que a pessoa tenha um funcionamento normal. Uma vez que a patologia é adequadamente tratada e que você consegue prevenir crises, vida normal. É isso, então acaba sendo, lógico, que cada um com suas particularidades, mas um diabético, por exemplo, que ele precisa do tratamento adequado para se manter estável. Lógico que diferente o mundo, né, bem diferente, mas a gente pode associar como uma doença que é tratável e que o tratamento é de longo prazo, não é isso? Você usou uma comparação que eu uso muito na clínica. Exatamente. O transtorno bipolar, assim como outras patologias psiquiátricas, são como doenças crônicas. É como a hipertensão, é como o diabetes. É uma doença crônica e se a doença é crônica, o tratamento vai ser crônico na maior parte das vezes, mas tratando você fica bem. Que bom. É isso, gente. Eu adorei conversar com o Dr. Uchoa. Muito obrigada. E na próxima vez a gente se encontra para conversar sobre novos assuntos. Na próxima semana tem vídeo novo aqui no canal. Não esqueçam de se inscrever, deixar aquele like se você gostou desse vídeo. Eu já curti demais e vou curtir com certeza. Um beijo e até a próxima. Ou um período no estado de mania é periódico, é isso? Periódico que eu digo, periódico não, tô cortando. Que bom, então o segredo é o tratamento adequado, é a busca do profissional. A busca do profissional. E só um pouquinho mais Eu pra cá? É, porque eu volto, já me mexi foi muito.